Patrícia Matos Oliveira, tudo bom? Betão, como é que vai? Tudo jóia, Betão. Nossa, esse daqui vai ser difícil. Nachoglus. E aí, gente? Que legal ter vocês por aqui. Cabizinha Rodrigues, que bom novamente você aqui, legal. Gente, hoje a gente vai ter uma live, pô, que eu até esperei um bom tempo por ela e estou bem feliz pela presença do arquiteto Omar de Almeida Cardoso. Só um minutinho, estou até falando com ele aqui. Pronto. Olá, a F Arquitetura. Você falou hoje o seu nome e eu me esqueci de novo, mas tudo bem, é muita gente, né? E o tema vai ser, eu acho super relevante, né? Vamos falar aí de um problema que a gente enfrenta profissionalmente e como que a gente quer se posicionar, que é a questão de meio ambiente versus urbanização. E eu queria mais ou menos explicar o que é essa sequência de lives aí, é a Container Lab que está organizando, e a gente tem chamado diversas pessoas, diversos profissionais, para nos acompanhar, para discutir com a gente diversos temas que a gente acha interessantes e que estão em sintonia com o que a gente pensa, né, com o que a gente procura. Né? A Container Lab trabalha na formação de profissionais que vão trabalhar com containers, né, com construções em container, com arquitetura em container, e dentro do nosso DNA está justamente tá a questão de meio ambiente, está a questão de baixo impacto das construções, todos esses temas que nós achamos super importantes. Muito bem, eu vou aqui convidar o nosso amigo, o nosso convidado de hoje, que é o Omar de Almeida Cardoso. Vou falar rapidamente um pouquinho sobre ele. Olha que o Omar já está aqui conosco. Tudo bom, Omar? Fala, Danilo, beleza? Tudo bem? Vou falar um pouquinho aqui de você, Tudo Omar, já para junto. as pessoas que já estão escutando, mas aí a gente vai avançar, né? Legal, obrigado. Danilo, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite aí. Para mim é sempre um prazer trabalhar contigo, né? Nós somos companheiros aí de longa data, né? Pois Uma é. longa jornada, né? Estamos aí juntos sempre, viu? Um abraço aí. Pô, eu que agradeço, Omar. Eu sempre fico super honrado também quando eu vou lá participar das bancas das suas turmas. Para mim é sempre um grande prazer poder falar da arquitetura do ponto de vista do educador e do estudante também. Eu acho muito legal. E eu vou apresentar então o Omar aqui. Ele realmente fez arquitetura junto comigo. O Omar é graduado em arquitetura e urbanismo pela FAUSP, é mestre em arquitetura e urbanismo pelo programa de graduação da FAUSP também, doutor em arquitetura e urbanismo pelo programa de pós-graduação da FAUSP. Então, ele, da graduação até o doutorado pela FAUSP, e hoje ele faz parte do corpo técnico da CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e ele tem colaborado com diversos projetos na área de meio ambiente e de saúde pública. E hoje ele também é professor orientador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Guarulhos. Então, vejam lá, a gente tem temas muito interessantes, é a área do Omar. E eu queria saber, Omar, para a gente começar, você explicasse um pouquinho, né, qual que foi a sua trajetória até você chegar até aqui onde você está hoje. Né? Legal, Danilo.
Ó, primeiramente, deixa eu falar que é um tema muito relevante, é muito extenso, é muito importante também, né? Principalmente para nós que trabalhamos com arquitetura, né? E talvez a 1 hora seja pouco, né? Então eu vou confessar até para você que eu fiz uma colinha aqui, né? Mas não para ler, né? Claro. Na verdade, porque eu coloquei uns tópicos mais relevantes que eu acho que é o que a gente pode abordar para dar pelo menos um conjunto aqui, né? Na verdade é um tapa que a gente vai dar no assunto, né? É um start, né? Mas é um assunto para provocar, porque como você pode ver, assim, se eu quisesse falar do meu currículo, eu vou voltar 25 anos atrás e vou ver que de lá para cá eu tenho só me dedicado, né, praticamente nesse tema, né? Então, assim, tem algumas datas que eu acho que a gente deve lembrar, assim, para mim são muito importantes, né? É claro que a primeira delas é em 1987, quando nós entramos na FAO juntos, né? E a FAO realmente abriu, né? Abriu a mente, assim, em relação... Foi uma grande abertura, foi um salto para o hiperespaço, né? Em relação a questões ligadas a projeto mesmo, porque a FAO trouxe muita bagagem para a gente, né? Eu acho que um outro momento importante, dentro da FAO ainda, é 1990, quando a gente teve o primeiro contato com as disciplinas de planejamento regional, né? E daí a gente nem sabia, né, de tão ainda jovem, né, despreparado que a gente era, mas a gente estava trabalhando com uma coisa muito importante que era o papel político, né, o papel da política pública, principalmente, né, ou a falta dela, né. Sim. Então, eu acho que esse foi um ponto relevante, né, e um ponto de inflexão. Foi quando eu verifiquei que eu não ia me bastar naquele ano e eu ia ter que continuar para entender melhor, principalmente, aquele assunto, né? Para compreender um pouco melhor. Então, eu levei isso para o mestrado. Eu acho que ter trabalhado com o Silvio Macedo, meu orientador no mestrado e no doutorado, foi fundamental também, porque nessa época também ele estava fazendo a livre docência e ele estava trabalhando o tema do litoral, né? E ele tinha alguns orientandos que todos eles também tinham trabalhos próximos ao litoral e cada um verificava, na verdade, um estudo de caso, né? E que montando todos, na verdade, iam acabar remetendo a própria tese de livre docência dele, que estudou o litoral da costa brasileira inteira, né? Um trabalho muito exaustivo, assim. Trabalho de louco, uma coisa de louco. Assim. E, na verdade, quando eu entrei no mestrado também, eu já entrei com esse propósito, né, de tentar verificar o impacto da urbanização em um ambiente costeiro, e só que eu precisava encontrar um recorte, né, e o recorte que eu acabei utilizando foi eu apelei à minha memória emocional, né, que foi a vivência que eu tive dos últimos 30 anos, né, de verificação in loco dos processos de urbanização e impacto no litoral norte de São Paulo. Né? Daí eu usei o município de Ubatuba. Aquilo lá pessoalmente. De vivenciar pessoalmente. Então, meu recorte temporal foi os últimos 30 anos, de 1970 até 2000, foi quando eu concluí a dissertação, e foi justamente quando você teve o primeiro boom, né? O primeiro boom de urbanização, principalmente calcado aí em habitações, em segundas residências, principalmente, né? Então, foi um apelo de especulação imobiliária voltado para a segunda residência mesmo. Então, essa aí foi a primeira verificação. O impacto da urbanização no ambiente extremamente frágil, numa paisagem e num ambiente extremamente frágil. Quando a gente fala paisagem e ambiente, a gente está falando de meio físico, meio biótico, né, na verdade, ou onde está o sítio urbano, na verdade, né? E a gente está falando de litoral, a gente está falando de Mata Atlântica, mas de uma série de ecossistemas frágeis, né? De mata de encosta, de mata de planície, de manguezal, de costão rochoso, de mata de restinga, né? Então, e você viu que não parou, né? Com o doutorado, então eu levantei um problema, tá? Com o doutorado também, mais um ponto de inflexão aí no currículo, né? Foi quando eu senti a necessidade de explorar um pouco mais e já nesse momento trazer soluções, não é soluções no caso, né? Não, mas trazer, assim... É a discussão apontando soluções, né? Que a gente vai... Apontando, propositivo. É uma visão mais propositiva e menos assim de apontar, né? Porque apontar naquele momento era muito fácil, todo mundo estava apontando. O Brasil, naquele momento, muito diferente do que acontece hoje, por exemplo, estava no top da questão ambiental. Então a gente tem a Rio 92, né? A gente tem
a questão do desenvolvimento sustentável, né? O conceito de desenvolvimento sustentável, principalmente, né? E a gente tem muita convergência para o Brasil, que é um país ainda que aparecia no exterior como um país conservacionista, né? Enfim, Bom, vamos chegar lá na frente só para concluir essa parte. claro. Então, o doutorado, na verdade, eu continuei avaliando o impacto da urbanização sobre o meio ambiente. Só que agora, em vez do litoral, eu vim para a bacia de São Paulo, né, onde está a região metropolitana, e fui estudar o problema da urbanização na várzea do Tietê, né? E indicando as possibilidades, né? Quais seriam as possibilidades de você ter uma cidade, né? E ao mesmo tempo ter áreas livres, né? Que poderiam ser, inclusive, utilizadas para lazer e recreação e também para conservação e retenção de água, na verdade, que é o papel primordial da bacia hidrográfica, no caso, né? Principalmente na grande várzea, né? Que é onde está grande parte da região metropolitana, urbanizada, inclusive. Pois é, né? Quer dizer... Então é mais ou menos isso, né, Danilo? É mais ou menos isso, né? É um contínuo, né? Começou lá atrás e veio contínuo, assim, e assim, não parei, né? Não parei, estamos aí, né? Estamos trabalhando, né? Eu vou interromper um minutinho só para registrar aqui duas presenças internacionais aqui. Uma do professor José, da Universidade de José Carlos, Panamá, professor José. Grande José! E da arquiteta Juliana, desde Israel, estou vendo ela aqui. A Juliana Chazanas, né? Trabalhou no escritório e está lá em Israel, vendo aqui Legal, legal. Muito bom. Um abraço, Danilo. Um abraço para todos os seus seguidores, viu? Olha, realmente é um trabalho fantástico aí, viu? Muito bom. Pois é, parabéns. eu, assim, a questão toda é essa daqui, claro que eu acho que é tão legal a sua presença aqui, porque é meio que a gente querer entender um pouco onde é que a gente está, onde é que a gente errou esse caminho todo, né? E onde que a gente acertou, né? E eu acho que o Brasil, principalmente, né, a gente tem vários exemplos, né? A gente tem exemplos de erros e acertos. Eu acho que em todas as cidades não há só erros e não há só acertos, né? E certo. Eu queria começar, assim, se você pudesse falar, já que você estudou, fez a tese sobre o litoral do estado de São Paulo, mais sobre o litoral norte, né? Foi o seu recorte. E depois para falar também sobre São Paulo, quando você já continuou, então, o seu objeto de estudo. E queria analisar como é que aconteceu essa urbanização, né, do litoral de São Paulo. E quero acreditar que isso aconteceu mais na época da construção ali daquele trecho da BR-116, né, Rio Santos e tal. Toda aquela área que era muito isolada, né? E aí, até aqui, como é que isso ocorreu? Onde é que está o grande erro, né? Ou onde estão os acertos? Então, o Ubatuba, no caso, é um caso à parte, porque o Ubatuba ficou isolada, meio que isolada, assim, com uma ligação apenas por Taubaté, naquela estrada que chovia, ninguém descia, ninguém subia, pronto, né? Então, assim, a ligação com Caraguá, né? A gente está falando de 1960 e pouco, né? A ligação com Caraguá foi um fator primordial, assim, né? Eu acho que é pior a ligação do Ubatuba-Caraguá em termos de salto, né, para Ubatuba, do que a ligação com o Rio Santos já em 70, né, com o Rio de Janeiro. Porque Ubatuba era fim de linha do estado, né, de Ubatuba, e tinha muita área preservada, não tinha mais... A gente já estava numa outra fase onde aqueles condomínios no norte ainda não eram bem-vindos, porque eram praias que tinham borrachudo e lama, né? E naquela época, condomínios com borrachudo e lama não eram bem-vindos, né? Para chegar nas praias, então, tinha que andar com o carro na praia, né? Que atolava, às vezes o mar levava carro, né? Justamente. Era uma série de... Era uma aventura, assim, né? Enquanto que para o sul do município, a estrada realmente é um fator preponderante, assim, né? Então você tem, no caso de Ubatuba ainda também, é muito característica a geografia do local, porque são pequenas enseadas, né?
separadas por morros, que são, na verdade, contrafortes, que se desprendem da Serra do Mar, que é uma parede, se desprendem, avançam o mar adentro, né? Então, a cada contraforte, entre cada dois contrafortes, você tem uma enseada, uma planície aluvional, né, de deposição, né, marinha e fluvial, né, principalmente. E é justamente onde vai se concentrar a urbanização, nas planícies, né, nas pequenas planícies, né, que ocupam aí 5 quilômetros, né, entre 5 e 10 quilômetros, entre a linha do mar e a base da serra, praticamente, e com muita queda de barreira, com muito problema de chuva, né, de queda de pedras, né, de deslizamentos, né, enfim, né, e do outro lado o problema de ressaca, né. Então, na verdade, você tem um ambiente assim totalmente impróprio à ocupação, e é justamente onde vai se ocupar, né. A gente não chegou ao absurdo, Ubatuba, de urbanizar os morros, porque, na verdade, os morros eram muito íngremes, né, e não permitiam, né. E a gente tem um outro pró, no caso, que é a legislação municipal de Ubatuba de uso do solo, né, que não permite, né, que se urbanize, né, inclinações acima de 40% naquela época, né. Então, são duas coisas que ajudaram a segurar um pouquinho. Tem algum limite, mas no caso algum limite de cota também? No caso do sul do município... Tem algum limite de cota também, Omar, para construção? Aí já é do Parque Estadual. Você tem também um outro momento, que é a criação do Parque Estadual Serra do Mar, na cota 100 em diante, né? E que daí você já não pode, né? Entendi. Você não pode nem urbanizar, não pode nem ocupar, no caso, né? Área unidade de conservação, no caso, né? Então, assim, a gente está falando de um processo, né? Você falou que para falar um pouco de... Assim, resumidamente, Daniel, eu acho que o que dá para pensar aqui e trazer, né? Porque eu acho que você comentou comigo, assim, quais seriam os equívocos, né? Justo. Eu acho que a gente pode até começar lá e puxar para cá. E eu acho que uma coisa que vai acontecer em ambos os casos, por exemplo, eu até anotei aqui, né? É a não observância do sítio urbano, né? Do sítio urbano. E daí a minha querida professora Vanderly Custódio, né? Vai definir o sítio urbano como a reunião, né, do clima, solo, subsolo, hidrografia, vegetação. Assentar, né, na verdade, uma ocupação urbana aí no caso, né? Então, mas acho que é uma das primeiras, questões que eu colocaria assim, né? Ocupação de áreas não passíveis de ocupação. A resistência. O problema é que você vai começar a ver tudo e você, pô, mas então não tem, né? Então o que sobra, né? Se você começa a tirar tudo, o que sobra, né? Na verdade, você vai ver que sobra muito pouco mesmo. Entendeu? Pelo menos nesses pontos. Tá legal? Pelo menos nessa questão. E no caso lá, por exemplo, pode ser que quando a gente fala de litoral sul, a gente tenha um pouco mais de flexibilidade, a gente tenha um pouco, um pouco mais de área mais passível de ocupação. Tal, né? E no caso aqui, sabe, né? Que coloca depois a urbanização vai descendo para a bacia, né? Para o vale, né? E vai ocupar. Que próximo daquilo que a gente imagina. Talvez, se a gente pensasse no modelo ideal, talvez esse fosse o modelo. Pois é. E só que, na verdade, você tem um momento em que a coisa se fundem, né? As coisas se fundem e a cidade vira uma grande, né? A Miranda, né? A Magnoli falava assim, né? Uma urbanização contínua. Daí ela fazia assim com a mão, né? Que
Na verdade, eram os morrinhos e os vales, que em São Paulo você anda 500 metros, você encontra um fundo de vale, um córrego. Anda mais 500 metros, encontra outro, mais 500, encontra outro. Então, na verdade, São Paulo é isso aqui mesmo, né? E você tem uma continuidade. Então, a continuidade é muito prejudicial ao meio ambiente. Mas isso se né? deve ao quê? E é um grande equívoco urbanístico. Esse talvez seja o principal. Mas isso se deve ao Fala. quê, Omar? Desculpa. É o poder imobiliário? É o mau planejamento? O que é que levou a gente a errar nesse aspecto? Eu acho que é uma sucessão de fatores, né? Uma sucessão, é claro que o interesse imobiliário em São Paulo sempre falou muito alto, e não só em São Paulo, como em outros lugares também, né? Mas São Paulo tem dá para você elencar, né? Casos clássicos, né? Desde a retificação dos rios, né? Quando você tem uma companhia energética mandando e desmandando no direcionamento do solo urbano, né? Na gestão do território, né? Até chegar, vamos supor, aqui, né? Aqui você vê que as grandes operações aí, né? Imobiliárias, né? E que envolvem poucas famílias, assim, né? Que controlam aquele... Se eu fosse falar assim, eu ia falar que o mercado imobiliário mandou e desmandou no desenvolvimento aqui da região metropolitana. E tem também, Omar, imagino eu, né? A questão também das escolhas de transporte, né? Além da questão imobiliária, essa maneira de como o carro virou tão importante nas cidades, né? Exato. Aí você falou do rodoviarismo, né? O rodoviarismo foi uma opção, né? Rodoviarismo. Uma opção que veio, justamente. E como você não tinha, ou você fazia que nem Haussmann em Paris, né? Rasgava a cidade para criar as grandes avenidas, ou você ocupava os espaços vazios. E quem eram os espaços vazios, que eu falei ali atrás, né? Eram os fundos de vale, que poderiam ser um sistema de áreas livres, né? Só que eles foram lá, canalizaram os córregos e fizeram a avenida, ou seja, valorizaram os terrenos adjacentes, né? E a especulação imobiliária acabou financiando, inclusive, essa própria urbanização dos fundos de vale da cidade. E claro que promoveu a continuidade, né? Então uma coisa puxa a outra, é isso que eu falo, isso é uma consequência de fatores. São políticas públicas, né? São grupos, né, de interesse, né? Pequenos grupos de interesse, né? Falta total de como se diz? De participação da sociedade civil, assim, em termos de opinar, né, sobre o que se quer, né, qual é o modelo de cidade que nós queremos, né, na verdade, é uma coisa que jamais foi colocada em discussão. Tem uma coisa até que eu acho que é complexa, né, porque, assim, sem entrar em aspectos políticos, efetivamente, mas a gente entende que São Paulo não, o Brasil, né? O Brasil, como um país capitalista, né? Ele não tem a mesma facilidade que alguns outros países mais centralizadores, em termos de poder de Estado, têm na questão de imposição até de políticas públicas, né? Quer dizer, aí o que manda efetivamente são as necessidades imediatas, né? Você não tem planos a médio e a longo prazo, não é isso? Exato. Aí você falou mais um problema, o imediatismo, né? E eu vou falar mais um problema, a falta de continuidade, sim, na verdade. Porque a gente não tem uma tradição de continuidade, porque você tem um governo aqui, 4 anos depois você tem um governo do outro partido, e qual que o outro partido vai fazer? Justamente destruir a política iniciada aqui, porque aquilo não é uma política de Estado, é uma política de governo, né, na verdade, né? Assim é entendida a política pública, não como política de Estado, e sim como política de governo. E quando você tem essa visão equivocada também, você acaba destruindo a questão da continuidade, que é fundamental, porque você precisa de ter médio e longo prazo nesses casos, principalmente quando você fala em questões, né, de desenvolvimento urbano, principalmente, né? Então, mas aí tá, eu acho que aí mais um equívoco, né? A falta de continuidade, né? E eu acho que outra coisa ainda, Danilo, um problema seríssimo no Brasil é que as coisas, né, essas políticas, a coisa pública é muito vista como gestão administrativa.
e não como e não sob aspecto de bacia hidrográfica. Deixa eu tentar explicar assim, né? Vamos imaginar, uma unidade de gestão de território ideal, né, é a bacia hidrográfica, porque tudo que você... vamos pensar assim, desde planejamento, até para drenagem, até para coleta de esgoto, até para coleta de lixo, vamos imaginar? Porque tudo que cai dentro de uma bacia vai parar naquele rio principal da bacia. Então a gente não está falando de grande bacia, a gente está falando de microbacias, né? E se cada território, cada bairro tivesse uma gestão própria, vamos imaginar, cada subprefeitura fosse uma microbacia hidrográfica, você teria uma gestão de território mais eficaz do que uma gestão política. Porque as divisões, inclusive as municipais, no Brasil, né, são políticas. Tudo bem que a gente usa muito assim, os topos de morro. A gente não é aqui nos Estados Unidos que tem aqueles estados quadrados, né? E aqueles municípios mais quadrados ainda, né? Que ali é o absurdo do absurdo total, né? Mas aqui no Brasil a gente usa muito os topos de morros, né? E os fundos de vale como divisão de territorial, né? O topo de morro é legal, por quê? Porque ele é uma área entre duas bacias, legal. Só que o fundo de vale não. O fundo de vale às vezes tem um estado que de um lado do rio é um estado, do outro lado do outro estado. Mesma coisa para também, e que os vales são divididos e aí você tem duas políticas no mesmo rio, né? Você tem duas políticas diferentes para o mesmo rio, por exemplo, né? E quando eu falo disso, de novo, quando eu falo em rio, eu não estou falando em água para abastecimento. Estou falando de uma série de políticas que são, como se diz, complementares, né? Resíduo, né? Drenagem urbana, esgoto. Esgoto, se você tem uma bacia, é por gravidade que desce. A água desce por gravidade, o esgoto desceria por gravidade. Então você vai ver qual é a política pública adotada em São Paulo na época, né, das grandes obras lá. Foi um coletor-tronco para a região metropolitana inteira. Como que isso vai funcionar? Pensa nisso, Danilo. Como que isso vai funcionar? Né? Então, quer dizer, você trata uma coisa que era para ser tratada localmente de forma metropolitana, quando não é. Então, são políticas equivocadas. E é claro que tem gente ganhando. Hoje é comum você ver que estourou um escândalo aqui com empreiteira, outro ali, outro ali, outro ali. Naquela época era a mesma coisa. Só que ninguém denunciava ninguém, entendeu? Ficava tudo por baixo do plano. Mas o pessoal já estava roubando lá, entendeu? Não, mas desde que... Acho que os índios já deviam ter essa mania, sei lá, faz muito tempo, né? Deve ser. Olha, eu não sei, eu tiraria o índio dessa história. Eu vou preferir colocar essa culpa, né, nos caras que vieram aqui, como se diz, explorar, né? Explorar não, né? Como se diz, né? Na verdade, eles vinham explorar, eles vinham descobrir o novo mundo, mas era sempre a riqueza, né? E, mexendo tudo isso, né? Então a gente tem essas situações de erros muito graves, né? De desenvolvem... Porra, essa palavra, né? As políticas de desenvolvimento, assim, olhando sempre o grande crescimento e tal, mas de uma maneira muito errada, né? A gente vê várias coisas, Sim. Né? Eu não sei, sinceramente, eu não sei, voltando para a questão da Rio Santos, se ela foi benéfica ou não. Em alguns aspectos, acredito que sim, eram cidades muito isoladas, realmente eram extremamente isoladas, né? Mas assim, você tem um lado ruim daquela política da ditadura militar de integração nacional a qualquer custo, sim, né? Que é você rasgar estrada, sem estudo prévio, né? A ideia mais absurda de todas é a Transamazônica. Mas a Transamazônica é uma só, de tantas que foram feitas naquela época, assim. E, assim, o estrago da Rio Santos, o estrago da Rio Santos, em termos de movimentação, de custo de obra, assim, poderia ser uma rodovia parque, né? Tranquila, que vai permeando tudo, e vai curtindo a paisagem, assim. Já existia esse conceito, né? Em outros países, né? E o Brasil, por sua vocação turística, principalmente ecoturística, tem
tem que jogar desse lado também, tem que explorar esse tipo de fórmula, né? Você quer saber? Então, assim, poderia ser. Daí, o que eles fazem? Eles fazem uma estrada que talude, e dinamite, né? Você vê morros desmontados. Você vê hoje, quando você olha no Google, na foto aérea, assim, você vê, assim, umas manchas de desmatamento na mata, assim, irrecuperáveis. E você vê quedas de barreira, ainda hoje, acontecendo por conta da obra de 72, lá, né? Entregue em 72, da Rio Santos. Então, é uma questão, assim, já que a gente está querendo apontar o dedo, vamos apontar, então, né? E, não, é falta de discussão, né? Claro. Então, não tinha discussão, né? Naquela época. Pois é. Sabe o que é pior? É porque se continua pensando nisso hoje, em 2020, né? Quando você tem toda essa informação, né? Isso que é pior, né? A gente vê que ainda hoje tem gente querendo fazer outra Transamazônica lá, como se diz, Santarém com Roraima lá, né? Aquela coisa assim, né? É um absurdo isso, entendeu? É um absurdo você pensar nesse tipo de coisa hoje, em 2020. Né? Pois é, são Enfim, né, Danilo? muitos erros. Eu acho que tem. Se a gente entrar nessa seara aqui, a gente não vai parar. Eu acho que tinha coisas mais legais, assim, pra gente colocar aqui, né? Em termos Mas tem uma coisa dentro também, da nossa... Omar, claro que tudo deriva ainda dessa época, né, do Brasil pujante, né? Economicamente e tal, e assim, pensando que um Brasil quase virgem, né, nesse aspecto. Então veio essa violência de fato, né, contra essas regiões. E aí, mas a gente teve oportunidades de planejamento interessantes, e Brasília é um exemplo interessante, né? Assim, eu não posso dizer que deu certo, né? Eu acho que uma série de coisas, sim. Uhum. Mas a gente vê Brasília hoje como um retalho envolto ali em uma outra realidade de tecido urbano completamente diferenciado, né? E qual que foi o problema aí, por exemplo? Então, eu acho que as cidades planejadas, elas... É engraçado que parece que quando a gente fala, a gente quer criticar o tempo todo e nunca apontar, né? Mas assim, a cidade planejada, por incrível que pareça, né? Ela peca pelo excesso, pelo excesso de áreas públicas, né? Assim, Agora, não, mas o que é isso, né? Não, mas você está falando que falta área pública aqui, a outra perto. Não, mas é assim, deixa eu explicar aqui, porque eu acho que vale a pena. É um excesso de áreas públicas mal direcionadas, porque, na verdade, grande parte dessas áreas públicas está no canteiro central de grandes eixos viários, né? E você tem, some-se a isso, né? Como se diz, a falta de elementos da cidade que caracterizam, que dão personalidade para a cidade, esquina, né? Elementos referenciais, né? A esquina, né? Aquela coisa, a esquina, o bar da esquina, né? Elementos referenciais, isso que a gente está falando, personalidade. Então, e na verdade, o que isso acaba ocasionando? Você acaba transformando a área pública, que é uma área que é de todos, né? Público de todos, né? Em área de ninguém. Olha como é suave essa... em que momento que a área pública deixa de ser de todos e passa a ser de ninguém? Então esse é o grande problema da cidade planejada. Pelo menos as que eu conheci. Pode até ser que eu quebre a cara e um dia visite uma cidade planejada onde isso funciona. Mas até hoje eu faço questão de andar, né, pelas áreas públicas das cidades que eu vou, né? E nas cidades planejadas idem, né? E lá eu sofro, viu? Lá eu vou te falar que a gente sofre, porque lá a questão da escala não é legal. Exatamente. E porque a cidade, ela peca pelo excesso. Eu ia falar... Mas é pela monumentalidade, Sim, eu ia entendeu? falar da escala, é a monumentalidade. Eu acho que foi retrato de uma época, né? Em que você tinha também o automóvel, né? A tecnologia, como grande protagonista da cidade. Então, o pedestre, né? O coitado do pedestre, transeunte, sei lá, ele não tem escala para ele, quer dizer, ele pode caminhar 2 horas e parecer que mal saiu do lugar. Né? Então, nesse aspecto,
eu acho que a gente deveria discutir mais e aprender também com coisas do passado, né? Que a gente, no final das contas, jogou fora, né? Assim, o Brasil, por ser um país jovem, acreditando tanto na tecnologia e no poder da transformação das obras e tal, e realmente fizemos aí grandes erros, né? Então, é, realmente, eu acho que é difícil isso, né? É difícil a gente não ter Não é por falta de crítica, viu, Danilo? Porque, assim, se você pegar na própria na faculdade que a gente estudou, pega só na FAO, entendeu? Vamos pegar todas as pós-graduações em arquitetura e urbanismo do Brasil, assim, tá se fazendo muito trabalho, entendeu? Um trabalho, assim, top de linha, assim, muito estudo, assim, na verdade, assim, parece que o grande... tá faltando, assim, um pulo do gato, na verdade, né? Que, assim, é fazer com que isso que está sendo estudado, né, venha se transformar em política pública do lado de cá. Eu acho Parece que ainda tem aquele muro, né? Aquele muro intransponível entre uma coisa e outra. Eu acho que aí é que está o grande... Uma coisa que a gente discute faz muito tempo na faculdade, né? E desde aquela época, vamos dizer assim, eu já falava que a faculdade, que a universidade, ela tem que se aproximar do mundo real, né? Tem mais... Porque assim, o mundo acadêmico parece que é outro... É como se fosse outra dimensão, né? Que não tivesse contato com essa. E a gente precisa fazer com que todo esse conhecimento produzido, que ele, de alguma forma, venha a resultar em políticas novas. Existem alguns exemplos, né? A gente acompanhou isso. Assim, existe. Quero novamente eu confesso para você. Eu confesso para você que eu estou trabalhando no momento com um grande projeto que está unindo o Estado, né, a Secretaria do Meio Ambiente, com o Instituto Oceanográfico, né, que é o projeto do plano de monitoramento do lixo no mar, né? Então, assim, é o momento que a gente vê como a coisa dá certo e como flui. Como é legal quando isso acontece. Mas, assim, realmente são lapsos. São umas coisas muito esporádicas, assim, que acontecem. Sabe o que eu acho? Assim, que o poder público, pelos seus outros interesses que representam, né? E aí vem também, claro, é o poder massacrante do poder econômico, né? Os interesses todos imobiliários e todos esses que a gente sabe. Existe um caminho que se encontrou através das ONGs, né? Tão mal faladas, né? Por algumas pessoas e tal, mas as ONGs elas conseguem fazer uma frágil ponte entre a produção de conhecimento e execução ali na ponta. Porque se depender do Estado só, a representação do Estado ela é basicamente econômica, né? Infelizmente, é disso que a gente fala. Não, mas a ONG é fundamental nesse processo, né? Como você falou, de chegar na ponta lá, de capilarizar, né, a ação. Assim, inclusive, como falei, nesse projeto, inclusive, né, a ONG é fundamental, porque eles estão ajudando, tá participativo o projeto. Muito legal. E assim, quando você teve os comitês de bacia hidrográfica, parecia que o negócio ia. Porque o comitê, além de ser tripartite, né, e de juntar a prefeitura, Estado e a sociedade civil, parecia que ele tinha uma gestão, né? Ele tinha um local, tinha um endereço fixo, assim, né? E estava administrando a bacia hidrográfica, né? Então, só que parece que o momento atual parece que é um retrocesso incrível. Parece que a gente voltou 50 anos atrás, né? E parece que tudo que diz respeito à sociedade civil organizada, né? A própria palavra ONG, organização não governamental, é o problema disso, né? Está sendo assim discriminada de uma maneira assim, está sendo taxada como assim, um antro de vagabundos, né? De pessoas que estão lá para chupinhar dinheiro público, né? É uma coisa absurda o que está sendo feito, assim, né? E o que não poderia jamais ser feito. É o binômio ignorância e preconceito, basicamente, né? Exatamente, né? São as pessoas falando... Junta desinformação.
Põe uma pitada de desinformação nisso, pronto. Então, Você conseguiu a tempestade perfeita. são as pessoas falando do que elas não sabem, né, e que poderiam ouvir um pouco mais antes de falar, e conseguindo ali colocar todos os seus desafetos, né, e seus traumas e recalques ali, nesse tipo de afirmação sem pé nem cabeça, né, de quem não sabe o que está falando. Né? Uhum. Veja, por exemplo, Danilo, assim, o que está sendo feito hoje você vai ligar o Jornal Nacional, hoje você vai ver que o que está sendo feito em termos de territórios indígenas, né? Unidades de conservação que estão sendo invadidas, né? Por bandidos assim, que não tem amando, né? Amando de grandes nomes, né? De grandes milionários estão bancando isso, na verdade, né? Então esses bandidos, eles invadem as terras, né? Eles fazem um estrago tremendo, eles levam doença, né, para as populações tradicionais, né? Contaminam a água e os lençóis freáticos, né, com mercúrio, né? E a alimentação da população local, ribeirinha, no caso, tradicional. E você tem, do outro lado, um governo que eu não vou nem falar que ele passa o pano nisso, porque ao contrário, ele incentiva, entendeu? Ele incentiva, ele dá guarida, né? E ele banca esse tipo. E se eu falei como dizer, garimpagem, né? Isso é só um ponto, né? Do outro lado você tem o madeireiro, você tem o grileiro, né? E assim, isso vai destruindo, vai minando toda uma economia, né? Toda uma economia que poderia ser explorada, que só o Brasil tem, né? Só o Brasil tem, e o Brasil poderia explorar isso de forma, a gente fala sustentável, assim, mas de forma socialmente, né? Socialmente viável, no caso, né? Eu diria... E daí você fala, daí acho que economicamente vem aquela pergunta. Porque, assim, tem possibilidade efetiva daquilo lá virar geração de recursos mesmo, que vem de fora. Geração de recursos. Você falou tudo. Que vem do que a gente explora lá, que vem do turismo que a gente pode fazer, que vem das descobertas científicas que estão na base daquela mata. Justamente. E assim, a geração de recursos não é você desmatar e você plantar soja, entendeu? Não é isso. Muito pelo contrário. Porque a geração de recurso, né, ela vai depender da floresta em pé, né? E assim, a floresta em pé, assim, mas a pergunta de $1 milhão. Mas como que vai, como é que vai, né, desenvolver, propor, né, para você manter, para viabilizar essa questão da floresta em pé, né? Então você pode pegar poderia pegar só um ponto, né? Aí eu vou citar o Antônio Nobre, né, do INPE, né, o cientista que assim, acho que ele popularizou a expressão rio voador, que hoje todo mundo sabe o que é, né? Mas, na verdade, esse quadrilátero que vai desde Cuiabá até Buenos Aires, passando por São Paulo, né? Deveria ser um deserto, né? Deveria ser um deserto. Só não é graças à Amazônia, né? Que concentra aquela umidade e faz com que ela desça aqui e proporcione chuva e dê água para a gente, principalmente, né? A região que concentra 70% do PIB da América do Sul, a gente está falando, tá? Esse quadrilátero, né? Então não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Haveria guerra se faltasse água aqui, né? Então, só isso. E o que significa isso? Quando a gente vai buscar na literatura, o que significa isso, né? Chama assim, prestação de serviço ambiental. Né? É tão simples, prestação de serviço. Então a floresta presta serviço ambiental. Claro que presta. A gente tem um caso em Nova York, né? Da prefeitura, né? Ou do município ou do estado, eu não sei exatamente, né? Que banca, né? Os mananciais, né, áreas de mananciais, para manterem florestados os seus, né, pagam, né, para que haja água, né. Então, assim, a produção de água é só um serviço ambiental. Mas aí a gente vê... Regulação do clima, 2. A gente vê aquela questão, mas daqui tá totalmente alinhado com a questão de crédito de carbono, né? Tanto que a gente... Então, regulação do clima. Aí você vai falar, regulação do clima. O que está acontecendo por que o Pantanal está pegando fogo? Não é porque o cara botou fogo, não. É por causa do desmatamento na Amazônia, entendeu? Você chegou num ponto que você acaba criando um problema térmico ali, entendeu?
E essa secura, né? Claro que você tem um problema de inverno típico aqui, mas você ajuda isso quando você tem o desmatamento e você tem a subida, né, da fronteira agrícola, transformando uma floresta nativa, né, biodiversa, né, numa monocultura de espécie exótica, principalmente. Pois né? é. Bom, aí você vai falar de praga. Essas nuvens de gafanhoto, por exemplo, né? Então, assim, a floresta, outro serviço ambiental, regular a questão de pragas, por exemplo, regular, né? Manter, né? Evitar, né? A invasão, né? De pragas exóticas também, né? Ou de pragas que não eram daquele local, por exemplo. Né? Pois é. Vamos dizer, então, assim, são várias coisas. A gente está conversando aqui em uma escala maior, né? Estamos falando no macro aqui a respeito de Brasil e tudo mais. Não, mas isso vale para o micro também, Danilo. Isso vale para o micro. Tá? Quando você pega o nosso caso de Mata Atlântica aqui também, a regrinha vale também, porque a Mata Atlântica sobrou 9% da floresta hoje. Né? Então ela foi toda dizimada para plantio de cana-de-açúcar lá no século XVI, entendeu? Então, assim, a gente está repetindo uma forma do século XVI, entendeu? A gente não é mais para falar que a gente está fazendo a revolução industrial do petróleo, meter o pau nisso, que a gente está 2 séculos atrás. Mas a gente está 4 séculos atrás, porque a gente está destruindo a floresta para plantar soja, entendeu? Isso está errado. Não está certo esse troço. E quais são as iniciativas, Omar, se é que você... Eu não sei se você conhece iniciativas que vão em contra isso, que vão fazer um tipo de remediação dessa situação, que vão tentando... Extrativismo de base comunitária, turismo de base comunitária, é uma coisa pouquíssima explorada no Brasil. Turismo de base comunitária, olha que o pessoal fala tanto de ecoturismo, que legal. Porra, meu, agrofloresta, plantar água, pô, isso é viável, meu. Pô, por que as pessoas não caem na real, assim? Agrofloresta, meu. Agricultura familiar, meu. Pô, isso dá certo pro açaí, meu. Isso dá certo para castanha, meu. Por que não dá certo para outras coisas também, né? Então, assim, tem uma série de coisas, Danilo. Assim, a gente não pode ficar tentando resolver o mundo ali, o estado do Mato Grosso inteiro, o estado do Pará inteiro. Mas existem saídas, né? A Embrapa trabalha a favor. A Embrapa tem uma série de estudos, né? Inclusive para ocupar as terras que já foram degradadas por pastagem, né? Como você faz para restabelecer, né, a conectividade nessas áreas degradadas, por exemplo. Né? Enfim, né? Isso aí seria o assunto para várias lives. Pois é, né? a gente tem Eu acho que você queria chegar mais você queria chegar mais no local, né? Eu acho que a gente tem que chegar no local, senão a gente vai ficar muito fazer isso daqui para dar uma chegada mais no local, porque a gente tem mais uns 12, 13 minutos aí de conversa. E isso que eu queria saber, porque a gente já viu, a gente tem problemas grandes, existe possibilidade de se resolver isso, porque existem diversos estudos sendo feitos e tal, mas a universidade precisa se aproximar não só do Estado, mas precisa se aproximar da sociedade, né? E tem vários meios, pode ser através das ONGs, pode ser através das universidades que se proponham a estar mais próximas do poder público e de projetos né, efetivos. E agora a gente... Quer ver um dado interessante aqui? Desculpa. Quer ver? Não, um dado super interessante para corroborar com o que você está falando. Assim, a gente tem uma falsa ideia do que a urbanização meio que é o problema. Assim, tem outro estudo da Embrapa, assim, né? Assim, sabe qual é o percentual de área urbanizada do Brasil? Só para ter uma ideia, assim, né? É 0,63%. Caramba. É claro que tem estados que tem mais, estados que tem menos, né? Se você pegar por município, então, mas é 0,63%. Então, assim, a gente tem muita área, é incrível, né? Você pega todas as cidades, assim, então não é aí que está pegando, né? É claro que a gente estava falando de urbanização e os impactos da urbanização pela má urbanização sobre o meio, né? Mas quando você extrapola, você vai ver que a gente está falando de gestão do território e ocupação do território por outras atividades antrópicas, não só a urbanização, no caso, né? E que talvez na macro escala, sejam muito piores do que a urbanização, eu acho. Né? A urbanização, se bem feita, né? O que é que a gente faz hoje? Como é que acontece
a questão, por exemplo, na cidade, no micro, né? Hoje a gente tem, por exemplo, em São Paulo, como um exemplo, eu sempre gosto de São Paulo porque é um grande município, é uma megalópole, né? E ali estão diversos problemas concentrados e que são referência para outros municípios, sempre lembrando que na internet a gente tem um alcance muito grande em termos das pessoas que a gente alcança, mas São Paulo eu acho que é de conhecimento de todos por causa disso, né? Então, como é que, por exemplo, esse novo plano diretor, né, que a gente tem, é um plano diretor que consegue introduzir elementos novos, e eu acho tímidos ainda, para que a gente possa ter uma relação melhor, né, da parte do meio ambiente, ou como eu fiz uma live na semana passada com o Vanderlei Meira, que foi secretário do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo, a respeito desses ecossistemas urbanos, né, que existem de fato, né, e podem melhorar a nossa condição de vida com relação à questão de microclima local, mais permeabilidade e tudo isso, né, gerando uma qualidade de vida melhor e uma integração um pouco maior com o meio ambiente da gente, né? Eu acho que a gente teria que começar a observar como a gente está ocupando o nosso próprio quinhão ali, né? Nosso quadradinho também, né? A autocrítica às vezes é bem-vinda, claro, né? E a gente às vezes acaba falando tanto da cidade, do país, da região, não sei o que lá, e acaba vendo mas nosso terreno, como é que tá, hein? Qual é a porcentagem de área permeável que eu tenho no meu terreno, né? Eu planto árvores, né? Pô, eu já vi aquela máxima, a árvore, né? Uma árvore que é capaz de regular um microclima, né? De um terreno de 5 graus, né? Na sombra ou no sol, assim, durante o verão, assim, né? 5 graus a menos na sombra. A pessoa, às vezes, deixa de plantar porque ela tem que limpar a sujeira da árvore. Olha a cabeça, né? Então, fala assim, pô, mas o que é isso, né? Como que a gente chegou nessa mediocridade, né? Nessa pobreza de espírito? De achar que eu não vou plantar uma árvore na minha rua porque ela vai sujar, né? Então é assim, estamos cuidando do nosso próprio lote, né? Ou da nossa própria calçada, principalmente, porque a nossa calçada é nossa, é de todo mundo, né? Então são duas coisas para a gente pensar, né? Duas coisas. Como está o nosso lote e como está a nossa rua, principalmente, né? E daí eu acho que é uma coisa que está no seu dia a dia, né, Danilo? Você está trabalhando com um projeto, né? E você está, né, ouvindo, né, dos seus clientes, né, qual é a demanda deles, né, o que eles querem, né, qual é a visão, né, que eles têm de espaço intralote, por exemplo. Eu vou te falar, assim, existe um público novo, vamos dizer assim, que não é... A gente tem isso, sei lá, há 10, talvez 15 anos, 20, as pessoas mais antenadas, né, tiveram essa condição de verificar antes o que é que a gente estava fazendo com a nossa cidade, né? O que a gente estava fazendo com o nosso espaço, né? Eu morei muito tempo da minha infância no Bom Retiro, né? Que era um bairro que praticamente não tinha árvores, né? 100% urbanizado. Fora o Jardim da Luz, né? E aquela parte ali da Polícia Militar, ali, né? Perto da Estação Tiradentes. É uma área absolutamente árida, né? E aí a gente começou a entender a falta que isso fazia, né? E o quanto que a gente estava avançando ainda, né? Esse processo todo que segue, né? A cidade ainda inchando, crescendo. Mas hoje já existe essa preocupação, né? A gente tem novas tecnologias, né? E que, além da questão que ajudam numa questão de melhor uso e implantação dentro de um determinado lote, de uma casa. Claro que a arquitetura ela vem antes disso ainda, de uma nova tecnologia. Uma boa arquitetura pode ser feita com qualquer tecnologia, mas hoje existe uma discussão e um público interessado nisso. Isso eu acho muito legal. Existe uma nova geração. Eu acho que você, como educador, também está em contato com essas pessoas, né? A questão toda não é só de novidades
nos costumes, mas é uma visão a respeito do que a gente faz da nossa cidade mesmo, né? Então, nesse aspecto... Exato, né? Nesse aspecto eu me sinto... Os 3 R's da... Pois é. Os 3 R's da construção, né? Reduzir, reutilizar, reciclar, né? Os 3 R's da construção sustentável, no caso, né? E daí você está aí para falar melhor, né? O princípio da construção com container é a reutilização, no caso. A minha especialidade, né? Quer dizer, foi totalmente por acaso, mas hoje é trabalhar com construção em container. E que tem, vamos dizer assim, a questão de reciclar como uma dos grandes valores, tá? Eu lembro de uma das nossas discussões e tal, em que você ficava chamando a atenção a respeito da importância da gente respeitar alguns termos, né? Quando você falava assim, pô, sustentabilidade, a gente não pode ficar usando esse termo de uma maneira tão... você lembra disso? Mas, eu lembro. Então, eu lembro. Então, por que isso? Por que a gente usa isso? Porque, na verdade, a palavra ela significa muita coisa, mas fica mais fácil o discurso. Mas, de fato, existem coisas que a gente precisa respeitar em termos do verdadeiro significado, né? Por exemplo, uma coisa que está se usando muito, e eu vou ser bem rápido, vou tentar ser porque a gente já está acabando, a respeito do que hoje se considera arquitetura modular, né? Quer dizer, eu estou vendo diversos posts aí de projetos de alvenaria, né? De uma arquitetura repetida, simplesmente, e taxada como arquitetura modular. Ou dizendo que toda arquitetura que é pré-fabricada, que é fora do canteiro, ela é uma arquitetura modular. Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? Mas por que eu estou falando isso? Voltando. A questão da arquitetura em container, né, entre as arquiteturas secas, né, das construções secas, entre as novas propostas de arquitetura, talvez ela não seja moderna no sentido de apresentar novos sistemas construtivos com detalhe, mas tem um dos R's que não é abandonado de jeito nenhum e que tem a maior importância, que é o reciclar. Isso as outras tecnologias secas não olham, porque olham o mercado. Né? E nada contra olhar o mercado. E cá entre nós, hein, Danilo? Cá entre nós, quando você propõe um container, é muito fácil você engatar aí telhado verde, uma painel fotovoltaico, por exemplo, né? Uma captação de água pluvial, né? É mais fácil você ligar as coisas, concorda? Né? Concordo plenamente, Omar. Eu acho que é por isso, é por esse motivo que essas lives que a gente está desenvolvendo aí tem chamado pessoas que têm a contribuir com esse conceito, que eu me preocupo em reforçar. É essa preocupação com o todo. Pensa se cada telhado de São Paulo, cada casa, cada edifício tivesse um painel fotovoltaico. A gente teria um Itaipu aqui, maior. Exatamente. Para que precisa de Itaipu? Não é verdade? Então, por que não se pensa nisso? Né? Eu tinha uma época, rapidamente, porque agora falta bem pouco mesmo, que eu pensei em fazer cooperativas individuais de geração de energia, né? Para cada um gerar um excedente de energia, juntar uma galera e vender no mercado. Você põe na rede. Joga na rede, né? Ou vender em leilões de energia, que seria possível. Mas, assim, toda a legislação ela já é feita para cortar qualquer tipo de iniciativa dessa, infelizmente, né? Bom, rapidamente, eu vou aquela coisa. Eu vou te dar a palavra aí para você encerrar, mas desde já eu agradeço aqui sua presença e o papo super, super gostoso. A informação é isso que eu quero, e eu quero que a gente repita isso assim que a gente puder. E foi um grande prazer. Muito obrigado mesmo por ter participado aqui. Danilo, que é isso, cara. Obrigado. É um prazer, cara. É assim, cara. É como eu falei, é pouquíssimo tempo, né? Mas assim, é uma pincelada. Assim, para os seus seguidores, eu não sei se meus alunos estão aqui também. Eu divulguei isso na faculdade. Eu acho que é um momento que a gente tem realmente de falar de coisas importantes, né? E eu acho que a gente tem que falar. A gente não pode se cansar de falar disso, né? Isso está na pauta e a gente tem que lutar para manter isso na pauta, pelo menos. Né? Porque o momento não favorece.
Mas a gente tem, né? A gente... É isso aí. Obrigado, Danilo. Valeu, cara. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e obrigado ao doutor, professor Omar Almeida Cardoso, que teve aqui a paciência e o tempo que ele disponibilizou para trocar